Então, pessoal, eu caí da chamada aqui na hora que começou a gravação. Estava justamente, né, fazendo o anúncio, né, falando que eu e a doutora Lorena, a gente está até um pouco nervosa aqui com o lançamento da mais uma turma de mentoria prática, que está tendo, né, mais uma vez, uma grande procura. E isso tudo, né, graças aos nossos alunos que estão sempre aí recomendando, sempre presentes, né, marcando presença. A gente está muito feliz em trazer para vocês hoje o lançamento dessa nova turma. E a gente vai falando aqui as novidades na chamada, né? Quem tiver alguma dúvida, vai colocando no chat, que depois a gente vai respondendo com base, né, na chamada. Diga aí, doutora Lorena. Isso mesmo, pessoal, estamos muito felizes. É a nossa segunda turma. A primeira foi assim, a gente gostou muito, né, amiga? O resultado está vindo aí, o resultado definitivo. Estamos aí muito confiantes, porque, como sempre, o INEP, ele prega muita peça, né, Evelyn? Mas alguns já conseguiram tirar o peso aí das costas. A Milena, o Jean, a Duda, o Lucas, o Álvaro. E a gente está aqui. Não tenham dúvidas que a gente vai seguir entregando o nosso melhor. Assim como foi a nossa primeira turma, agora também com a nossa segunda turma. E sejam bem-vindos. Somos muito felizes por todos os alunos serem indicação. E fiquem aqui, que a gente vai falar um pouquinho da prática com vocês. Pessoal, o anúncio também que a gente gostaria de fazer, que a gente também está muito feliz de trazer, é a parceria com a Pense Revalida nessa edição, tá? Eu vou dar a palavrinha agora para a doutora Evelyn, para ela falar um pouco sobre a plataforma, sobre as novidades que a Pense está trazendo. Realmente é uma parceria, né, maravilhosa. Oi, meninas, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, obrigado pelo carinho, pelo convite. Pense ficar muito feliz com essa parceria, né? Muita gente especial, esse mundo da revalidação. É o que eu conversei com vocês, né? Somente quem viveu o processo que entende realmente o quão especial que né? Tá junto aí com os revalidandos, somente quem realmente teve o CRM como um sonho um dia é que consegue passar todo esse gás de verdade para os próximos que virão. Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Evelyn, eu sou uma das donas da equipe do Pense e Revalida, sou responsável, né, sobre a parte de parceria, sou diretora institucional hoje em dia dentro da plataforma, fiz aí essa parceria, fizemos, né, entre Comunidade Revalida e Pense Revalida para essa edição, para impulsionar cada vez mais alunos a alcançarem o tão sonhado CRM na mão. Queria agradecer todo mundo aqui num gás, segunda-feira à noite, pós-resultado, mais de 200 pessoas, aí sim, pessoal, é assim que conquista o CRM mesmo, é muito sangue no olho, é muita adrenalina, e é essa energia que vocês têm que ter não só hoje, mas até o final. Para isso, né, nós estamos trazendo essa parceria de sucesso e o Pense edição pós-edição vem aí se aprimorando, né, vem trazendo melhorias e a gente espera que vocês gostem dessas melhorias e que elas ajudem a impulsionar vocês a alcançarem esse tão sonhado CRM, esse sonho que está tão pertinho de acontecer. Vou usar um pouquinho do tempo da live, tá bom? Então, para falar um pouquinho do que vocês vão encontrar, trazendo, né, vocês nessa edição dentro do Pense. Então, quem utilizar nessa edição a mentoria do Comunidade Revalida vai estar junto com o Pense Revalida lado a lado até o dia da prova, né? Então, a parceria nossa é com o Plano Prêmio. O Plano Prêmio é o acesso à plataforma do Pense Revalida até o dia da prova. Lembrando que não tem dia da prova ainda, né? Então, você está usando um plano aí que está em aberto. O Pense Revalida também, nessa edição, está trazendo para vocês, né, mais aulas online. Não sei se tem alguém aqui que estudou com a gente já na última edição. Tinham ali aqueles vídeos, agora vai ter mais vídeos. Só que se você vem através da parceria, você não precisa comprar dois produtos, né? Um produto mentoria mais Pense e um produto aulas. Então, você vai ter acesso às aulas online do Pense Revalida dentro desse seu pacote, que é acesso até o dia da prova, mais as aulas online. Também o Pense, nessa edição, né, está trazendo aí para vocês o tão querido, tão pedido cronograma de estudos, que não vem para
brigar, né, com o cronograma de estudos dos mentores de vocês. É uma ferramenta extra que é justamente para ajudar vocês a impulsionar neste momento que vocês não estão com as mestres de vocês, né? Então, com as suas mentoras. Então, esse cronograma de estudo ajuda a direcionar aquele momento em que você fica sozinho, em que você manda ali uma mensagem no grupo, perguntando alguém quer treinar, e aí você acaba treinando qualquer checklist, qualquer coisa ao azar, a pessoa às vezes te pergunta algo que você já treinou várias vezes, que nem é uma dificuldade sua, e o cronograma vem estruturando de forma ordenada, para que vocês sejam guiados não só no momento em que estão dentro da chamada, né, da sala de aula ali com a mentora, mas também em outros momentos. Então, essas são algumas melhorias, né, do Pense para essa edição. Também a gente está trazendo o Pense Resumo. O Pense Resumo é uma enciclopédia médica que está sendo colocada, já está, né, dentro do Pense. Então, vocês tinham na edição passada já os resumos feitos por inteligência artificial. E agora, nessa edição, vocês têm algo mais aprofundado, que é o Pense Resumo. É um resumo mesmo médico, tirado de fonte confiado, das fontes bibliográficas utilizadas pela banca examinadora, então pode estudar sem medo em cima dele, que não tem problema. Então, às vezes, está precisando dar uma revisada em algum conteúdo teórico, faz tempo que não vê, consegue ver por lá através do Pense Resumo, que é a nossa enciclopédia, consegue ver através dos flashcards em forma de desafio, se desafiando, né, fazer o flashcard, e também tem ali a inteligência artificial dentro da plataforma ajudando vocês, como novidade nessa edição. Então, na edição passada, não sei se vocês estavam com, dentro do Pense, com alguma mentoria, né, e o que acontecia? Que tinha um número menor de fichinhas de inteligência artificial, e agora, não, nessa edição, todo mundo que vier aí, então, com a comunidade Revalida, junto com o Pense Revalida, tem aí 10 moedinhas de estudo de inteligência artificial por dia. A cada 24 horas, elas se renovam. O pessoal está perguntando o valor da parceria, tenho certeza que as doutoras acredito que vão dar uma palhinha aqui sobre. Se o pagamento será mensal, também elas vão estar aqui falando sobre o pagamento. Obrigada, Luísa, plataforma bem completa. A gente fica super feliz que vocês tenham gostado. Espero que aqui tenha muita gente que tá vindo só de curioso, que já aprovou, que já deu tudo certo nesse resultado. Se alguém aí tinha me puxado para falar sobre esse resultado, né? Sim, gente, esse resultado, edição pós edição, é injusto, é triste, mas é o que a gente sempre diz: só não aprova quem desiste. Então, a única maneira de você falar não dá para aprovar, é se você não fizer a prova, é se você desistir. Se você for perseverante nos seus sonhos, isso vai ser alcançado. Então, não é uma prova que mede o conhecimento, não, ninguém vai para lá para falar, eu sou um médico melhor do que fulano de tal, não é sobre isso, é sobre saber fazer uma prova. Então, é basicamente malícia de prova, tem conhecimento teórico, sim, mas tem muito controle emocional. Então, se treinar isso, pronto, já está resolvido e é só uma instância a mais. Não se esqueçam que médicos todos vocês já são. A pior parte já foi. Imagina, todos aqueles anos estudando fora, em outro idioma, toda aquela loucura, esse com certeza foi o pior momento. Agora, pensa assim, é só uma fasezinha a mais, é só uma provinha a mais e já tá certo. Tendo uma boa base, tem tudo para dar certo. Isso mesmo, pessoal. E com esses tanto de benefício, vocês podem ver com aulas teóricas, materiais, fontes confiáveis, que também servem para associar o estudo para a teoria, não é, Evelyn? Estudar tanto a teoria como a prática. A plataforma ela é completa, alguns já sabem, alguns já fazem uso, e a gente não tem dúvidas que é uma excelente plataforma, por isso que a gente está aqui com a Evelyn, e vai só acrescentar no estudo de vocês. Tá aí, pessoal. E agora vamos conhecer alguns dos tutores de vocês da prática. Boa noite, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, me formei em 2025, janeiro de 2025, fiz a primeira edição do Revalida, né, 2025.1, e aprovei na teórica e na prática. Sou professor e mentor, comunidade Revalida. Cadê meus aluninhos? Doutor INEP,
Deixa eu ver vocês aí, todos aí, ô, que orgulho. Agora vocês já estão meio caminho andado já, a gente vai só concretizar aí a mudança, né? Porque eu sempre falo para vocês, a prova teórica, você acaba que você, com poucas coisas, você consegue resolver a questão, né? Você precisa de poucas informações. Agora é diferente. A gente precisa ampliar um pouquinho mais, não basta só a gente conhecer a doença em si, a gente precisa perguntar sobre diagnósticos diferenciais, não basta só saber, tem que saber fazer uma anamnese, tem que saber a conduta, tem que saber pedir exame, qual exame, quando não pedir, como tratar. Então, aqui, agora o negócio fica sério. Então, a gente foi convidado também, né, para poder falar um pouquinho de algumas estações da prova prática, que foi a prova que a gente aprovou, para vocês pegarem um pouquinho como que vai ser esse feeling de estação, né? O que perguntar, como perguntar. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a estação 1 da prova 2025.1, que foi a estação de clínica médica, na qual chegou um paciente e que ele tinha uma dor lombar. E tivemos aula de ortopedia essa semana, falamos de lombalgia. E o paciente ele chegou relatando uma dor. E aí, quando você pega um paciente com dor, você olha para Deus, para cima e fala, obrigado, Senhor. Porque você vai usar o Alicia Fredusa. E é uma coisa que você já sabe. Então, é aquele ponto garantido na sua prova. O que você precisa perguntar de dor? Quando começou? Qual a localização? Qual a intensidade? A característica? Irradia para algum lugar? Tem alguma coisa que melhora ou piora essa dor? Qual que é a frequência, duração, evolução, progressão? Já teve esse sintoma anteriormente? Usou alguma medicação para alívio? Então, a semiologia da dor é uma coisa que você não pode ir para a prova sem saber, porque vai ser seu ponto garantido. Beleza. Não basta só conhecer os sintomas das patologias. Você tem que descartar diagnósticos diferenciais. E o que perguntar? Se você tem um paciente com lombalgia, lembra que a gente conversou sobre outros diagnósticos diferenciais de uma lombalgia mecânica, que é aquilo que a gente pensa primeiro. Então a gente pensa, pode ser uma lombalgia inflamatória? Pode ser uma hérnia de disco? Pode ser uma artrose? Pode. Pode ser uma lombalgia, uma espondilite anquilosante? Pode. E como que eu vou saber se realmente não é as outras coisas? Perguntando sintomas acompanhantes. Então é importante saber sobre alterações de sistema nervoso, alteração de sensibilidade. Sim, você precisa perguntar sobre parestesia, sobre formigamento, sobre radiação para algum lugar. Precisa perguntar sobre síndrome de Caldequina. O que você precisa saber? Tem anestesia em cela? Tem perda de urina? Tem liberação de esfíncter? Então, não basta só conhecer. A gente precisa descartar diagnósticos diferenciais. E você vai jogar o basicão também, que é que todo mundo que passou pela prática fez. Teve febre, perda de peso, teve essas alterações que você vai falar para todo mundo, mas não basta só isso, porque o INEP ele tem se tornado cada vez mais específico. Então, não basta você perguntar o geralzão, ele está pedindo que você saiba mais, tá? Cada vez vai se tornando mais específico. Os temas, eles são sempre os mesmos. Inclusive, os temas do primeiro dia da nossa prova foram temas que estavam na prova teórica. Então, ele pega questões da teoria e transforma em práticas. Porém, com uma forma mais chique de vocês saberem as coisas. Ok, o que eu preciso mais para fazer uma boa anamnese? Antecedente patológico pessoal, familiar, hábitos fisiológicos e hábitos tóxicos. Beleza, terminei minha anamnese. Próximo passo, solicitação de exame físico. O que eu preciso solicitar? Basta eu falar só exame físico geral? Não, o INEP está mais específico. Você tem que falar o que você quer. É uma estação de quê? De lombalgia. Você vai pedir exame físico de quê? Exame físico de aparelho locomotor, exame físico de região lombar, exame físico sacroiliaco, o que você quiser chamar. Mas você precisa liberar comandos sobre esse tipo de patologia. Beleza, solicitou o exame físico, teve acesso ao exame físico. Tem algum sinal, tem algum teste que é interessante? Tem. Você pode solicitar LASEG, Patrick, Fábio, o que você souber. Lembrou? Fala. Ok, terminamos o exame físico. Vamos para exames. Preciso solicitar exames laboratoriais?
Provavelmente que sim. Por quê? Você não sabe se é uma lombalgia inflamatória, se é uma doença autoimune, se é só mecânica. Então, o que você poderia pedir que seria relevante? Hemograma, basicão, PCR e VHS, nas lombalgias inflamatórias está aumentado, interessante pedir. Está suspeitando de espondilite anquilosante, o que você precisa? HLA-B27. É uma doença autoimune? Vamos solicitar um FAM, um anti-CCP, um fator reumatoide? Vale a pena. O INEP só considerou VHS, PCR e hemograma, mas você tem que saber o restante. Beleza. No primeiro, né? Depois ele teve uma ampliação que considerou outras coisas. Terminou o exame laboratorial. Eu preciso de exame de imagem para isso? Preciso. O quê? Fazendo recurso, observei muito gente pedindo ressonância magnética de primeira, densitometria óssea, eletroneuromiografia, tomografia e não pediu raio-x. Aí eu te falo, como assim, irmão? Você tem que começar pelo básico. Você pode solicitar uma ressonância para poder descartar alguma compressão de raiz nervosa? Pode. Mas você precisa solicitar uma radiografia. E a radiografia de quê? Muita gente. Solicita radiografia de tórax. E o cara está com problema na coluna, lombar. Solicito radiografia de coluna. Tá, qual parte? Então, nome e sobrenome. Solicito radiografia de coluna lombar. E isso serve para todos os exames. Porque eu observei que pessoas que não falaram por completo, alguns examinadores deram um ponto, alguns não. E aí você não vai arriscar. Então, nome e sobrenome. Beleza. Veio uma radiografia dizendo que tinha uma sacroileite. Aí é conhecimento. Porque não se faz prova, e eu sempre falo, e vocês ficam com raiva de mim, mas eu vou falar de novo, não adianta só fazer questão, não adianta só fazer estação, se você não sabe teoria. Então, vá estudar teoria, meu amigo. Porque se você pega e você sabe fazer uma estação, mas você não sabe o que significa uma sacroileite num contexto de espondilite anquilosante, você vai errar. E eu vou brigar com você. Então, teoria também é importante, tá? Teoria também é importante. Agora, muito mais, você precisa dominar a teoria. Ok, chegou, você vai dar o seu diagnóstico. É uma espondiloartropatia soronegativa? É uma espondilite anquilosante? É uma lombalgia inflamatória? Fale o que você quiser. E eu sempre recomendo, fale os sinônimos de nomes dessa doença. Porque, por incrível que pareça, o INEP não considerou sinônimos como, por exemplo, leiomioma, para você falar mioma. Um absurdo. Mas é assim, o INEP nem sempre é justo. Então, se você sabe 2 nomes para a mesma doença, fale os 2 nomes. Dê o diagnóstico. Como que você trata? Tem algum tratamento para essa doença ou é uma conduta expectante? Tem tratamento. Cuidado. Porque, às vezes, eu vi muitos candidatos que, quando não sabiam algo, simplesmente falavam: eu vou prescrever para o senhor analgésico, corticoide, antipirético, passa tudo. Não, gente. Não. O INEP também quer saber se você sabe. Alguns, quando esses candidatos verbalizaram várias coisas, foi até pontuado, porque acabou soltando aí um AINES no meio do monte de coisa que falou. Porém, alguns não consideraram. Então, cuidado em falar um monte de coisa, tá? Sejam também criteriosos quando você for tratar um paciente. Beleza. Como que a gente trata a espondilite? Com analgésico, com anti-inflamatório, perdão, não esteroidal. A gente precisa dar corticoide de início? Não, a gente não dá corticoide de início. A gente dá corticoide para os refratários. Beleza, indiquei. Agora, o que eu vou fazer? Tem algum tratamento não farmacológico? Esse paciente ele tem que ser encaminhado? Quais são as orientações? Vamos lá. Orientações: prática de atividade física, alongamento, exercício físico. E eu te digo mais, fale mais profundo as coisas, porque o INEP não está considerando você perguntar apenas como é a sua alimentação. Vá mais fundo. Sua alimentação ela é rica em cálcio, sua alimentação é rica em proteínas num contexto de gota, então você precisa ir mais a fundo. Não dá mais para ser basicão no INEP. Ok, solicito vou recomendar para o senhor atividade física, aeróbico ou anaeróbica, você precisa saber. Ok, fisioterapia, PICS, práticas integrativas e complementares de saúde, o que você quiser.
É uma doença que precisa de acompanhamento de um especialista? Sim, é uma doença reumatológica. Então, você precisa encaminhar para o reumatologista. Ok, terminei meu atendimento. É isso. E você vai usar esse esqueletão para todo mundo. Só vai mudar de acordo com a doença. E aí? Agora, tire suas dúvidas. E aí eu te digo, muitos candidatos que precisavam de poucos pontos foram reprovados porque não souberam escutar as dúvidas do paciente. Se o paciente ele te pergunta, doutor, por que eu tive isso? Ele quer saber os fatores de risco. Teve candidato que simplesmente ignorou e continuou. Doutor, eu vou sentir um vazio se eu tirar o meu útero? Os candidatos ignoraram. Então, assim, responda às dúvidas dos seus pacientes. Nessa estação não teve dúvida, mas se houver, responda cada uma delas. Beleza? Terminamos a estação 1 bem breve aqui, só para pegar um raciocíniozinho. E vamos lá, gente. Pau na máquina, como diz a doutora Manu. Vocês já estão aí há muito tempo. Eu sei que vocês são bons. Então, quem ficar comigo vai ser lapada atrás de lapada. Eu não vou perdoar. Só vou perdoar os novos nas primeiras semanas, mas depois, ó... Não, Lorena, Fabi. Não levou tanta lapada assim, Lucas, para querer descontar, foi? Já, o que eu falei? O que eu falei na última aula? Meus alunos são forjados no ferro e no fogo. Não aceito nada menos que a perfeição. Meu Deus. Olha aí, pessoal. Aprendi com Fabiana. Não, vai só replicar. E foi um tema, esse tema veio na teoria deles. E aí o INEP pegou e fez uma estação. Por isso que nós batemos muito na tecla. Estudem as questões, estudem o que veio no INEP, porque eles não fogem de si. O melhor cronograma é o que o próprio INEP criou. E agora, outro professor. Bom, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Ok? Então, bora lá. Gente, meu nome é Álvaro. É um prazer estar aqui participando desse projeto com todos vocês, né, partilhando de sonho, né, esse sonho tão almejado por muitos, que é o Revalida. Então, para mim, é um prazer poder fazer parte desse projeto, né. Eu me formei em 2024, prestei a primeira vez a segunda fase em 2024.2, não conquistei a aprovação, mas em 2025.1, né, após corrigir os erros e matar os meus demônios, né, o que eu mais tinha dificuldade, eu conquistei a aprovação. Galera, eu tenho alguns conselhos para dar para vocês antes da gente fazer de forma sucinta aí uma passagem pela quarta estação do Revalida, que foi sobre dengue, do grupo B, né, no caso a gestante. Gente, eu aconselho a todos, galera, mata o seu ego, tá? Assassina o seu ego hoje, velho, não tenha medo de errar, cara. Se o doutor Lucas chegar para você e falar, cara, tá errado isso, não faz. Não pense que ele tá dizendo que você é um mau médico, ou se eu, Álvaro, chegar, ou se alguma outra doutora chegar e falar, cara, tá errado. Não veja isso como que ele quer ser melhor que você. Ele simplesmente viu o que vai poder te derrubar lá na frente, que provavelmente foi o que derrubou ele em algum momento. Então, aqui, eu costumava falar assim, né? Eu fazia em média 10 estações por dia, e eu falava o seguinte, eu tinha alegria em errar, porque todas as vezes que eu errava, eu tinha vergonha de ter errado. Então, eu ficava pensando naquilo muito mais, porque a vitória, você muitas vezes não valoriza, agora uma derrota te marca para toda a sua vida. Então, galera, de uma forma rápida, né, a gente viu que o Revalida, o INEP, né, o Ministério da Saúde, o Brasil tem um problema gravíssimo com as arboviroses, né, não é de hoje, todo mundo sabe disso, né, não é segredo. E o INEP já abordou em 2025.1, né, na teoria, a questão da dengue, a gente viu ser abordada na gestante também, a gente viu também o INEP abordar a dengue na criança, no Revalida Prático, e eu fiz em 2024.2, também foi abordado a dengue do grupo A. E todo mundo pensou, bom, não vai cair dengue, enganado quem pensou isso, né, caiu sim, caiu na gestante. Só que qual foi o problema dessa estação que pegou todo mundo? A gente abriu a porta, todo mundo, não sei se vocês já sabem, galera, mas assim, tanto a questão 1 quanto a estação 1 é clínica médica, tanto a questão 2 quanto a estação 2 é cirurgia, a 3 vai ser pediatria, a 4 vai ser GO, e a 5 vai ser preventiva, e assim sucessivamente até a 10ª estação. Então, quando tu chega na porta ali, botei a mão na maçaneta de gineco-obstetrícia, o que eu pensei? A gente estava no primeiro dia, né? Ou vai ser GO ou vai ser obstetrícia, vai ser gineco ou vai ser obstetrícia, né? O Revalida, ele divide isso.
O primeiro dia, se cair gineco, o segundo dia cai obstetrícia. Se o primeiro cai obstetrícia, o segundo cai gineco. Isso aí já é um padrão que se repete de maneira, né, já marcada. E você fica na porta ali, eu já pensando, tá, o que eu vou pensar? Cara, se for pro lado de obstetrícia, lembra, cartão pré-natal, pergunta se ela foi uma gravidez desejada, e tal, tem todo um fluxo, gente, não tenha medo. A gente vai fazer tanto checklist que você vai ter todo um fluxo de atendimento para cada área e cada doença fixo na sua mente. O treinamento é o que vai fazer a gente chegar a esse ponto, e a gente vai martelar em cima disso frequentemente, para ter esse fluxo concretizado. Abri a maçaneta, empurrei a porta, na hora que eu olho, uma grávida. Estava simulando uma grávida. Cara, com, no máximo, 2 minutos de estação, você vai falar, essa paciente tem tal coisa. Fácil. Em 80% das estações do INEP, você vai lidar com a paciente que vai te dizer o que ela tem em minutos. A paciente, né, primeiro a gente vai ler o card, né, o card a gente estava no UBS, uma primária. Então, pensa, cara, eu estou no UBS atenção primária, o que eu tenho que fazer? Conversar. A anamnese, ela é muito mais fluida numa UBS, numa atenção primária. Ou será que você vai ficar 1 hora fazendo anamnese em um pronto-socorro, em uma sala vermelha? Você não vai. Então, você já se liga nisso. Pô, essa é uma estação onde vai ser pontuado e bem valorizado a anamnese. Quando você pediu o motivo da consulta da paciente, a primeira coisa que ela te fazia era soltar um cartão pré-natal na sua mão. E te falava, doutor, tenho febre há 5 dias, estou com dor em todo o meu corpo. E com o estudo da prática, a gente vai ver um fluxo que é o seguinte, a gente vai olhar e vai falar assim, tá, febre, o que se questiona associado à febre? Febre, a gente pergunta, né, o básico, início, duração, se é intermitente ou contínua. Aí vem os associados, por exemplo, febre associada a calafrios, associado a manchas no corpo, será que não é, às vezes, uma meningite? Será que, às vezes, não é alguma doença exantemática? Às vezes em pediatria, às vezes em clínica, né? Será que não é uma arbovirose? Na hora que você perguntava de manchas, ela falava, doutor, estou com manchas na pele, em todo o corpo. Aí você começa a pensar, pô, manchas e febre. Será que essa paciente não tem dengue? Aí você já avança para a próxima fase, porque você já descobriu o que era em minutos. A partir do momento que você descobre o que é, gente, pensa, o que eu vou perguntar para descartar os diferenciais e o que eu vou perguntar para confirmar o meu diagnóstico. O que confirma a dengue? Dor retroorbicular, gente. Pergunta, tá com dor atrás do olho, moça? Ela falava que estava. A senhora tem mais alguém? Quando chegar lá na parte dos antecedentes, pergunta, conhece alguém com sintomas semelhantes aos seus? Ela falava, poxa, lá perto da minha casa tem bastante gente assim. Ela falava para você. Aí a gente pensa, pô, febre gestante, será que não é um AITO? Fácil. A senhora está com dor lombar? A senhora está com dor para urinar? A senhora está tendo náuseas e vômitos? E ela falava, não tenho dor lombar, não tenho dor para urinar, não tenho, a minha urina não está espumosa, não está fétida. Ela chutava AITO para longe. E quando você terminava de fazer a anamnese, você falava, cara, essa paciente tem dengue. O que eu vou fazer? Você não se apavora, cara. Na hora que você descobre o diagnóstico, você tem que falar, vem em mim, pai. É meu. Joga para mim que eu sei o que eu vou fazer. Você vai chegar no exame físico, o que é o principal do exame físico na dengue, gente? Qual que é a prova? É o laço. Já foi cobrado. Em 2024.2 foi cobrada a prova do laço. Então, se você solicitasse a prova do laço, vinha o card na sua mão, o card tinha 25 petequias. 25 petequias em adulto é positivo. Aí eu te falo, se você pega e fala é positivo e guarda, você pontuou? Não. Você pega aqui, ó, mostra para a câmera e fala, vejo 25 petequias, prova do laço positiva, a paciente se enquadra no grupo B da dengue. Além de ser gestante, que também se enquadra no grupo B da dengue. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Pensamento não se ouve. Você escuta o seu pensamento, seu avaliador não. Seu avaliador ainda não é telepata. Ele consegue te lascar à distância. Agora, te ouvir os seus pensamentos, pode ter certeza que não. Então, fala, vocês sabem, vocês já sabem. Eu pergunto para vocês, fiz o exame físico, solicitei, se é gestante, vou deixar de fazer o exame obstétrico? Vou deixar de solicitar? Não solicito rapidamente.
Vou verbalizar rapidamente o exame obstétrico. Chegou no ponto dos exames complementares. O que a gente vai ter que pedir? O que é importante em dengue? Gente, a gente sabe que dengue do grupo B tem que ter um hemograma de ingresso. Preciso ver o hematocrito, preciso ver a hemoconcentração, preciso ver qual que é o estado dessa paciente, se ela está hemoconcentrada ou não. Você solicitou isso? Se ela falou que está com febre de 5 dias, você pede ELISA? Não, você pede NS1. E verbalize, fale bonito. Convença o avaliador de que você é um doutor. Fala, ó, eu vou estar solicitando um antígeno NS1 porque a paciente tem 5 dias de febre, não se enquadra para ELISA. Verbalize isso de forma rápida e simplificada, não enrola, só fala o que importa. E vai para o próximo. Você deu o diagnóstico, olha, minha paciente, ó, vira para sua paciente, olhando para ela e para a câmera e fala, a senhora está cursando com arbovirose. É uma doença causada por um vírus, o vírus da dengue. O seu diagnóstico é dengue. A senhora se enquadra no grupo B. Entendeu? Então, você tem que aprender a verbalizar nome e sobrenome. Não existe apendicite. Existe apendicite aguda. E ainda mais, é abdômen agudo inflamatório por apendicite aguda. Isso é cobrado. Pelo amor de Deus, vocês sabem isso já, galera. Essa prova é nossa, já foi. A gente já aprovou. Entendeu? Eu e vocês que estão aí, quem for estudar comigo, quem for treinar lá, a gente vai bater em cima dessa tecla. Entendeu? E não é para ser meu inimigo, não. É para você ser meu amigo. Pode me odiar, mas um dia você vai chorar e me agradecer. Você vai falar, cara, eu te entendo, eu sei o que você fez. Que foi o que fizeram comigo. Eu virei para amiga minha, liguei no dia que eu passei e falei, cara, quanta raiva que a gente não sentiu um do outro e olha só onde a gente chegou. Entendeu? A gente conquistou a vitória, a gente passou. Aí você está seguindo o fluxo, você fez o diagnóstico, aí você vai fazer o quê? Terminou o diagnóstico, vai ter 2 coisas que o INEP é apaixonado, que é o que mais está pontuando ultimamente, conduta e orientações. Gente, o paciente, ele não é um depósito de medicamento só, não. Ele tem família, ele tem irmão, ele tem vizinho, ele tem trabalho, ele come, ele bebe, ele deita, ele dorme, ou não faz nada disso, você tem que orientar ele a fazer. Então, qual é a conduta? Se a gente vê que é um grupo B, a gente vai ter que estar fazendo o controle do hemograma. Se você não verbalizar, poxa, estou tentando, peraí, vou parar e vou tentar lembrar a cada quanto tempo ela tem que voltar, ou a cada... Gente, pelo amor de Deus, você não lembrou? Fala, vou solicitar um hemograma. Volta quando a febre passar. Garanto que meio ponto você tem. Agora, se você perder metade do seu tempo da estação tentando lembrar algo, um detalhe, aí talvez você se complique. Então, você já verbalizou que ela tem que fazer o controle. No Brasil, a gente tem também a caderneta da dengue. Não foi cobrado, mas pode ser que seja. Com a caderneta onde a paciente anota os sintomas dela, onde ela faz o controlezinho. Isso aí, não sei se na prática está fazendo, porque eu ainda não atuei no Brasil, mas a doutora talvez depois sabe falar para a gente. Mas no protocolo era para ter. Então, verbaliza. Se a gente sabe que a aspirina faz mal, se a gente sabe que o AINE faz mal, eu vou prescrever analgésico antitérmico? Não, vou verbalizar. Vou te prescrever paracetamol, tantos miligramas a cada tanto tempo, por tantos dias. A senhora vai fazer reidratação oral com tantos ml por via oral, 2/3 de sais de reidratação oral, 1/3, e vice-versa. Você vai ter que verbalizar o passo a passo. E depois disso, você vai ter que dar as orientações. O que o INEP gosta muito? Sinais de alarme. Olha, a senhora vai voltar daqui quando 48 horas após a sua febre acabar, retorna que eu quero te ver. Agora, se a senhora tiver vômitos incoercíveis, se a senhora tiver uma dor abdominal intensa, se a senhora tiver sangramento na boca, no nariz, nas mucosas, a senhora tem que retornar de imediato. Então, gente, isso daí, às vezes, pode parecer... E não esqueça de notificar o SINAM, que quase eu esqueci agora. Não se esquece que a arbovirose você notifica o SINAM no caso da dengue. Então, gente, isso daí é uma coisa que a gente vai bater em cima, nós vamos aprender. Porque a teoria, ela é como se o INEP ele pegasse um pedacinho de um quebra-cabeça, umas 3 peças no máximo, e falasse bem assim, qual que é a peça que encaixa aqui? Nesse ponto da doença. Na prática, vocês vão pegar esse quebra-cabeça de vocês e vocês vão montar ele por completo. A gente vai fazer um fluxo, entendeu? A gente vai aprender a ter um fluxo dentro daquela doença. Às vezes a galera fala que não dá certo você decorar um esqueleto,
Mas não é que a gente não deva decorar os esqueletos, muito pelo contrário, a gente tem que decorar todos os esqueletos que existem e tornar eles maleáveis. Eu tenho que saber que, opa, essa parte do esqueleto aqui vai servir para mim, mas nesse contexto da preventiva eu vou pegar um pedaço daquele outro esqueleto que vai dar certo aqui. Porque, por exemplo, se a gente tem uma dengue na gestante, se está em ginecobstetrícia, você não vai deslocar um agente endêmico de comunidade. Se você estiver na estação de preventiva, você tem que deslocar. Aí você vai falar, ó, vou estar solicitando que o agente de combate à endemia se desloque ao local em busca de novos casos, abate a criadouros. Isso aí a gente vai bater em cima para saber aonde falar a coisa certa. E pode acreditar, eu conto com vocês, e vocês podem contar comigo, galera, para a gente conseguir essa aprovação. E acredita, não duvida de você. Olha no espelho e fala, cara, eu aprovei, eu passei, eu sou médico. Em janeiro eu vou estar fazendo a segunda fase, ou em fevereiro, que ainda não está definido. Mas eu já aprovei, galera. Um abraço. Até mais. Olha, os nossos tutores estão aí no gás, viu? Arrasou, Parabéns, hein? tá, doutores? Estou muito orgulhosa desse time, tá, gente? Espero que vocês estejam sentindo. Daí, o quanto é empolgante, né, doutores que já falaram, agora falar sobre essa vitória, sobre essa prova, porque realmente... Obrigada, gente, que está elogiando meu penteado. Vou aguardar ver se a doutora Evelyn dá mais uma palavrinha, tá? Para ela, se ela estiver por aí ainda. E se tiver, a gente segue aqui. Se não tiver, a gente segue aqui com mais palavras dos nossos tutores aprovados na prova. Pode falar, Eduardo. Acho que a Evelyn não está online. Boa noite, gente. Eu sou a Eduarda, né? Estou muito, assim, muito emocionada, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? É muito gratificante. Já agradeci a doutoras, mas mais uma vez, muito obrigado. Eu sou a prova viva que o método da comunidade, que a doutora Lore e a doutora Fabi são especialistas nesse INEP, né? Eu estou com elas desde a primeira etapa, quando era aquela competição para entrar na aula da Fabi, que era limitado. E estou muito feliz, de verdade. Obrigado mesmo, doutoras. E eu já me coloco aqui à disposição, né, de vocês. Vou me esforçar ao máximo, dar o meu máximo para vocês, tá? Estou muito feliz mesmo. E eu vou falar um pouquinho sobre a estação 9, a estação do segundo dia, né? Como no primeiro dia foi obstetrícia, no segundo dia a gente já tinha certeza que ia vir uma estação de ginecologia. E daí, quando você entrava, a descrição do caso era uma mulher com alteração no ciclo menstrual, né? Relatando que ela tinha aumento do sangramento dela durante a menstruação. Então, ali, como diz a Lorena, meu olho já brilhou. Eu falei, é um sangramento uterino normal. Bora que eu vou descobrir minha estação para eu tirar os pontos das outras que eu já não fui muito bem, né? E não vou entrar em detalhes, mas a estação de ginecologia, de obstetrícia e ginecologia, ele tem um esqueleto próprio. Tem um esqueleto ali que você tem que seguir, perguntas pontuais, que se nessa estação aqui de ginecologia você seguisse, você voava, porque o esqueleto estava assim, o PEP veio um PEP muito bom para nós, né? Totalmente focado ali no sangramento uterino normal. Então, assim, se você perguntava para a paciente, ela falava que antes, há 9 meses atrás, se eu não me engano, a menstruação ela tinha um fluxo normal, de 4 dias, era pouco sangramento, e de 9 meses para cá, o sangramento aumentou, era um volume muito grande, tinha a presença de coágulos. Então, você já vai ali pensando ali no seu palm coin, vamos ver qual que é a causa desse sangramento, né? E a ginecologia tem várias perguntas que ali a gente tem que fazer, se ela usa algum método contraceptivo, se esse sangramento era acompanhado de dor, cólica menstrual, né? E ela falava que sim, que ela já usava, se eu não me engano, anti-inflamatório, ela usava anticoncepcional há um tempo, né?
Ela já tinha, você indagava sobre Papa Nicolau, consulta ginecológica, ela falava que sim, que ela fazia o acompanhamento correto. E ao solicitar o exame físico, aí a gente também poderia direcionar o exame físico. A minha paciente é um sangramento agudo, eu vou ter que fazer medidas ali emergenciais, ou é um sangramento crônico, né? E no exame físico, para nós, vinha uma paciente totalmente estável, uma pressão boa, né, corada, hidratada, normal. Então, já estou diante de um sangramento crônico. E no exame também ginecológico, já vinha ali umas alterações, no toque vinha um útero aumentado, com nodulações, então já acendia uma luz ali para onde a gente deveria ir também, né? 2 exames laboratoriais que sim ou sim a gente tem que pedir, principalmente numa porta de ginecologia. Uma mulher, idade fértil, com sangramento, eu tenho que pedir um beta-HCG, porque o meu resultado pode mudar totalmente a minha conduta, né? Então, solicitava o beta-HCG negativo. E um hemograma, porque minha paciente estava sangrando há 9 meses. Então, eu tinha que ver se ela estava anêmica, né? Como que estavam ali os parâmetros do hemograma dela. E estava, se eu não me engano, estava um hemograma ok também, né? E o importante, o exame, o master da ginecologia obstetrícia, e principalmente da sua, um ultrassom transvaginal. Nesse ultrassom transvaginal, né, vinha 3 miomas, eu nem me lembro aqui o tamanho, mas eram 3 miomas grandes, né? E nisso que você pega um resultado de um ultrassom, né? Você não pode assustar sua paciente, né? A gente já tem que explicar para ela como que vai ser, o que ela tem, né? Como se fosse um atendimento normal. Vamos falar para a mulher, ó, você tem 3 miomas enormes, né? Você vai falar, ó, é uma doença benigna, você pode ficar tranquila, a gente vai tratar, vou cuidar de você. E nisso, né, que a gente falava, você tem 3 miomas e tal, ela, já lá na anamnese, a gente já descobriu que ela tinha 3 filhos, ela já tinha prole constituída, né? Era uma mulher, se não me engano, com 35 anos. Então, ela já induzia nós para, assim, ir para uma esterectomia, porque ela falava assim, doutora, eu quero um tratamento definitivo. Eu quero acabar com isso, eu quero um tratamento definitivo. Então, uma mulher que já estava usando anticoncepcional, já usava medicação, tinha cólica, tinha um sangramento abundante, né? Poderia ter mais complicações aí, uma anemia crônica. 3 miomas grandes. Então, a gente falava, ó, a senhora vai, se a senhora estiver disposta, eu vou te indicar uma esterectomia. Aí ela fazia as perguntas, o que tinha de diferente nesse PEP, para assim, que não é normal ter no esqueleto da ginecologia obstetrícia, eram as dúvidas dela, né? Que ela falava, doutora, mas como que vai ficar a minha parte hormonal? Aí a gente explicava, no ultrassom já vinha que os ovários dela estavam normais. Então, ó, nós vamos retirar o seu útero, você pode ficar tranquilo, seus ovários vão continuar, sua parte hormonal vai continuar a mesma, né? E dela falava assim, doutora, e na relação, meu marido vai ter alguma diferença, né? Eu vou ficar vazia, eu lembro que ela usava esse termo. Não, né? A técnica cirúrgica é adequada, né? Vai continuar normal. E, se eu não me engano, eram essas as perguntas que ela fazia. Então, se você seguisse o esqueleto, que depois, mais pra frente, vai estar assim, certinho na nossa cabeça, de ginecologia, mais respondendo as dúvidas da paciente, essa estação era pra gente, assim, voar, era para a gente pegar todos os pontos possíveis. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixo já meu muito obrigado. O que vocês puderem contar comigo, eu estou aqui, tá? De verdade. Vou dar o meu melhor para vocês. Obrigado mesmo. Ela vai ser o oposto do Lucas, tá? O Lucas vai bater e ela vai lá assoprar vocês, tenho Ensinar certeza. com amor. Com amor, com doçura. A Eduarda vai ser a minha Jéssica. E eu vou bater com carinho. Vai ser o meio termo dos dois. O equilíbrio. Boa noite, pessoal. Eu sou a Milena, para quem não me conhece. Me formei com a Eduarda, com o Jean. Terminei a faculdade agora em dezembro de 2024. Fiz a prova 2025.1, tanto a teórica quanto a prática, né? Tô na mentoria das meninas desde a teórica, desde o comecinho. E voltar, né, no time dos professores da prática. Estou muito feliz, né? Igual a Duda falou, o Jean, estou muito feliz com esse convite. Espero ajudar muito vocês. Quero dizer para vocês, assim, ficarem tranquilos que
no início, quando a gente ouve tudo, né, pela primeira vez, a gente fica nervoso, não entende muito bem, mas quem se esforça consegue chegar lá, né? A gente é prova viva disso, né? O que eu tenho para falar de dicas no geral, assim, que eu diria: participem das aulas, participem da prática, né? Entrem, liguem as câmeras, achem uma dupla, um trio, estudem com seus amigos, que isso faz muita diferença. Igual o doutor Lucas falou, os outros doutores falaram, a teoria é muito importante, não dá para menosprezar a teoria, porque acho que de 2, 3 edições para cá, a gente vê que o INEP, ele tem uma anamnese direcionada, né, então não adianta a gente tem que saber o esqueleto, claro, porque é isso que vai direcionar nossa consulta, vai fazer com que a gente não esqueça as coisas, que a gente não trave, que a gente não entre num pânico ali, né, mas é muito importante a teoria junto com a prática, e isso vocês vão ver com o tempo, tá? Vamos já pegando firme na teoria, e depois não menosprezar a prática todo dia com seus amigos, entrar, fazer estação, depois revisar aquele tema. Eu vou falar um pouquinho da estação do primeiro dia, tá? Que foi a estação de cirurgia, foi um tema muito... Gente, foi um tema, assim, que quem dominava a teoria, quem dominava o esqueleto, quem se preparou para essa prova de verdade, sorriu, assim, brilhou na hora que olhou, né, que era um abdômen agudo perfurativo, era um paciente de 31 anos, então você já iniciava com o esqueleto, perguntando para ele, né, o basicão, nome, idade, procedência, tudo que vocês vão ficar craque, e ele já referia uma dor, né, de início agudo no epigástrico, então você já pensa, poxa, é um abdômen agudo, agora qual a etiologia, né? Então, assim, por mais que era uma estação muito simples, eu ouvi alguns relatos, eu não cheguei a ver vídeos, né, de nenhum colega, ninguém que precisou de recurso, de gente que esqueceu, por exemplo, de falar nome e sobrenome dos exames, né, igual o doutor Lucas falou aí, de escalonar, começar, esqueceu do básico, por exemplo, pedir uma triada radiológica, né, de abdômen agudo, né, então, assim, eu já pedi, já solicitei, né, a triada radiológica, a gente tinha um manequim para fazer apenas um exame físico, então lembrar na sequência da ordem, né, inspeção, depois já a auscultação, então, assim, manter uma postura, sabe, chegar lá, manter a calma, lembrar que não deixa de ser um exame oral, não deixa de ser, como a gente tem na faculdade, não deixa de ser uma simulação, né, e é muito importante a gente agora, a gente treinar, porque sem treino, só a teoria não dá certo, né, aceitar, ter a humildade de ouvir o que a gente vai tentar passar para vocês, né, e eu sempre fiz isso, assim, com o meu trio, né, eles me corrigiam, eu corrigia eles, e a gente levava numa boa, sabe, ninguém é melhor que ninguém, né, ninguém está aqui para provar que sabe mais que o outro, né, e é isso, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, e espero que eu some para ver vocês. 7h40. Ele vai pegar a gente lá, Gabriel, seu áudio está ligado, Gabriel. Pegar a gente. Pode finalizar, Milena. Desculpa, acho que cortou ali o que eu estava falando. Mas, então, assim, no início eu sei que é um pouco difícil assimilar tudo, né? Ah, vou decorar o esqueleto, a gente fica ansioso, bate aquela ansiedade, já quero estar, né? Mas, gente, não se preocupem, a aula das meninas também são maravilhosas, e a gente está aqui para ajudar vocês, para corrigir, para aprender também, né? Porque a gente aprende um com o outro, afinal, a gente está todo mundo, né? Aqui para almejar aí quem já revalidou logo uma residência, e, gente, vai dar tudo certo. Só tenho a agradecer, e o que vocês precisarem, pode contar comigo, tá? Isso aí, mais uma mentora de Obrigada, vocês aí. doutora. Né, mais uma que vai compor aqui o nosso time de tutores, vai acompanhar vocês, corrigir, dar dicas, feedbacks, tá? Não deixem de participar das reuniões. Tem mais tutor ainda, gente, para falar. Eu fico com vontade, às vezes, de me meter para falar, e aí eu vejo que eu não posso, né? Deixa para quando a gente tiver já com a mentoria assinada, que eu vou que eu vou botar minhas asinhas de fora. Isso mesmo. E eu vejo que eles são muito conhecidos, Fabi, aqui no chat, comentando que conhece os doutores. Isso é muito bom.
E eles foram treinados pela gente, tá? Esse trio, o Lucas também. E a gente tá aqui com toda animação e empolgação para transmitir. Isso que é o mentor, é transmitir o conhecimento, é passar para vocês o que dá certo. Todo mundo aqui passou pelas 10 provas do INEP, então entende muito bem da prova prática, estejam abertos para receber dos doutores. E agora o nosso último pupilinho aí. Boa noite, gente. Meu nome é Gia Lucas. Eu também vou estar no time dos novos mentores da prática, tá? Estou muito feliz, estou muito honrado com esse convite, tá? Eu me formei no final de 2024 também, e logo no final do ano eu conheci a mentoria das meninas, né? Aí eu segui todas as dicas delas para a primeira etapa, consegui a minha aprovação, assinei também, né, a mentoria delas para a segunda etapa, e eu estudava todo dia, né, sempre junto com a doutora Milene e a doutora Eduarda também, e a gente passou nós três, né, é uma prova de que o método funciona muito, a gente estudando juntos, sempre, todo dia lá, e deu certo, né, eu tenho certeza que vai ser assim para vocês também, né. E, assim, basicamente hoje eu vou estar falando sobre a estação 3 da nossa prova, que foi a estação de pediatria, que foi a estação de transtorno de espectro autista, tá? Foi uma estação bem de boa, assim, se você chegasse e seguisse o seu esqueleto, era uma estação que você ia muito bem, porque ela era bem tranquila. Então, assim, era uma mãe, né, que ela vinha com uma carta da escola do filho dela, tá? Era um filho ele tinha 3 anos e 3 meses, se eu não me engano. Já na carta ele já tinha vários sintomas de transtorno de espectro autista, né? Então já acendia aquele alerta que a gente precisava para continuar investigando, né? Aí a gente tinha que perguntar desses sintomas clássicos, né? Que a gente perguntava se ele tinha estereotipias, né? Se ele andava com a ponta dos pés, se ele abanava as mãos, se ele gostava de comer sempre as mesmas comidas, gostava de brincar com os mesmos brinquedos, como que era a relação dele com os coleguinhas, a relação dele com os irmãos, né? A gente perguntava tudo isso e vinha praticamente tudo, né? Ela falava que ele tinha tudo, estava bem escrachado, assim, qual que era o diagnóstico já. E depois era importante também a gente perguntar sobre a questão do neurodesenvolvimento dele, né? E aí a gente tinha que perguntar, né? Se ele, com que idade que ele firmou a cabecinha dele, quando que ele sentou, quando que ele começou a andar, se ele teve atraso para começar a falar, ou tem alguma dificuldade de fala mesmo, né? E isso era muito importante, porque muita gente acabava que só perguntava se ele tinha alguma alteração de neurodesenvolvimento, e não se estava certinho, né? E aí a gente acaba perdendo alguns pontinhos nisso, e isso foi uma coisa que a doutora Fabi falou para a gente aprender, pelo menos o básico de cada um dos marcos, para a gente perguntar, entendeu? Então é muito importante. E depois disso vinham vários fatores de risco para a doença que a gente perguntava também, né? Se ele teve alguma intercorrência no parto, e daí ele falava que ele tinha, que ele era um bebê prematuro, né? A gente perguntava também se ele tinha algum histórico, né, de transtorno de espectro autista na família, daí ele falava que sim. E a mãe sempre falava também que ele era diferente dos outros filhos dela quando tinha essa idade. Então, isso é uma coisa bem característica assim, né? Aí a gente pedia o exame físico dele, e o exame físico vinha bem característico também, que falava que ele estava andando na ponta dos pés, que ele ficava agitado ao toque, que ele não respondia quando era chamado pelo nome também, né? É uma coisa bem característica do transtorno de espectro autista, né? E aí a gente tinha que dar o diagnóstico para a mãe, né? Aí a gente explicava que era um transtorno de neurodesenvolvimento, falava um pouco sobre, e a gente realizava os encaminhamentos, né? A gente encaminhava para o neuropediatra, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o fisioterapeuta, psicopedagogo, né? Para o CAPS-DJ também, né? Para ele realizar o acompanhamento dele em centro de referência. Tudo isso a gente encaminhava, e era basicamente isso, tá? Que foi a nossa estação. Era uma estação muito tranquila. Se você soubesse sobre o tema e você seguisse o seu esqueleto, você conseguiria pontuar bem, né? E fazer aquela anamnese direcionada que a gente vai pegar bem no pé, né? As meninas sempre falam, elas vão falar muito também, que é uma coisa que ajuda muito, né? E assim,
o autismo ele veio bem normal, assim, de um jeito bem escrachado, assim, que é o jeito que é cobrado na teoria também, que tem, você já deve ter visto questões que vinha assim, que era uma criança, que a mãe estava preocupada, que trouxe ela, porque ela era diferente dos irmãos, né, dos outros filhos dela, e tinha caso de transtorno de espectro autista na família, né, ela poderia ter algum atraso de neurodesenvolvimento também, né, e era assim, era bem tranquilo, né. E eu vou falar também do curso prático, né, que a doutora Eduarda e a doutora Milena, a gente fez o curso prático da mentoria das meninas também, foi um curso maravilhoso, assim, foi bem perto da prova, né, então aqueles detalhezinhos que a gente estava na dúvida, aqueles errinhos bobos que a gente via que a gente estava cometendo, a gente conseguiu consertar tudo também com essa mentoria, né, e a questão do nervosismo também, quando a gente está na frente das portas, né, a gente conseguiu lidar muito bem com isso, e foi uma coisa que ajudou muito no dia da prova também, porque parecia que a gente já tinha feito, né, que a gente estava fazendo a prova de novo, mas foi só pela prática. Então, é isso, gente, é uma honra para mim ser parte do time de mentores, tá? Eu estou aqui para ajudar com o que vocês precisarem, para o que precisar, pode me chamar. Obrigado. Obrigada, Jean. Então é isso, pessoal. Estão aí os nossos mentores, os mentores de vocês, da prática. Acreditem na aprovação, mentalizem que vocês já estão lá na prática. Prova teórica é muito possível. E eu quero fazer uma pergunta. Os temas que foram falados aqui, lombalgia, TEA, SUA, dengue na gestante, é algum tema que é novidade para vocês, que vocês nunca ouviram falar? Respondam no chat. Não, né, Sara? Não é novidade. O que vem na prova prática, ou é o que veio na prova prática anterior, quem duvidou, né, Álvaro? Quem duvidou que dengue não vem, porque veio, a última prova foi dengue, então não vem. Quem duvidou, quem não estudou, chegou lá e teve uma bela de uma surpresa. E a prática é isso, é a teoria falada, só que de uma forma mais enxuta, com esqueleto, com técnica de prova. O que eu vi nos vídeos de recurso que eu fiz é que não faltou conhecimento. Não faltou conhecimento, porque se eles estão lá na prática, é porque eles já passaram pela prova teórica, já passaram pelo conhecimento. O que faltou foi técnica, foi o nervosismo, porque a prova prática é um peso psicológico muito grande. E para destravar é com técnica de prova, é com esqueleto, é com domínio, é muito checklist e é a teoria na ponta da língua. Curso presencial, o trio fizeram um curso presencial e serve para preparar vocês para o dia, para o nervosismo, né, para as portas, como se comportar, o tempo também. Então, esse trio aí teve a mentoria completa, teórica, na plataforma e também o curso presencial. Quem puder ir, a gente vai estar muito feliz, né? E quem puder também fazer parte da nossa mentoria, a gente vai entregar o nosso melhor, não tenho dúvidas. E agora, a Fabi vai falar um pouquinho, não sei se a Evelyn ainda está aqui para se despedir, falar um pouquinho da prática. Encerro aqui minha fala. O que funciona para a prova prática é esqueleto mais a teoria. Pessoal, eu vou dar uma demonstração rapidinho aqui sobre a plataforma, né? Eu acredito que tem muita gente aqui que ainda é um pouco cru, não sabe direito como é que funciona isso, então vai ser bem rápido. A plataforma do Pense e Revalida é uma plataforma muito simples de mexer, é uma plataforma auto-intuitiva, bem completa, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração, faz tempo que eu não entro, tá? Queria pedir paciência, faz tempo que eu não entro na plataforma, então, vou tentar mostrar aqui para vocês com base no que eu lembro, lembrando que tem muita funcionalidade nova, desde a última edição, elas já colocaram bastante coisa, nessa edição somaram mais coisas ainda, né, possibilidades dentro da plataforma, então ela está ficando cada vez mais completa. A Pense, ela tem uma super vantagem que a gente pode espelhar ela no Google, né, no Google Meet, então é ótimo quando nós estivermos fazendo as nossas aulas online, né, nós teremos 2 aulas semanais, gerais, e nessas aulas nós vamos também chamar alunos para treinar conosco, comigo, com a Lorena, com o Lucas, com a doutora Rose, né, que eu já sei que já tem gente perguntando aqui por ela volta nessa edição com a gente, o pessoal vai ficar
né? Quem passou pelas mãos da doutora Rose aí está rindo, né? Tem uma metodologia muito parecida com a gente. Então, quando nós tivermos nas super aulas, que nós vamos ter aulas separadas por queixas, por grandes áreas, nós vamos poder treinar dentro da plataforma para que todos os alunos consigam ver, né? E pode espelhar, então é uma super vantagem. Vou dar uma demonstração aqui para vocês. Quem está perguntando sobre a presencial, gente, é um evento à parte, tá? A gente ainda vai verificar direitinho como é que vai ficar o dia, o local, porém, as chances são de ser em Foz, né? Que é o nosso reduto ali. Queria saber se está todo mundo olhando. Quem puder responder no áudio. Então, Sim, já aqui eu funcionou. tenho a plataforma da Pense Revalida, tá? Vejam aqui onde eu estou passando a minha setinha aqui, o meu mouse, né? Cirurgia, clínica, GO, pediatria. Ele tem aqui banco de checklists, né? Os bancos do Pense Revalida. Eles, se eu não me engano, já tem mais de 570 checklists para ser treinados. É muita coisa, gente, é muita possibilidade, tá? Aqui, ó, criaram todos os checklists, você vem aqui, você vai escolher um checklist, chamar um amigo, vou escolher aqui um de clínica. Eu gosto primeiro de ir pelos do INEP, tá? Então, a gente vem aqui, estações que já caíram no INEP, olha, né, a quantidade, AVC isquêmico, anemia megaloblástica, asma, né? Então, você vem aqui, escolhe uma dessas estações. Eu gosto dessa estação de leucemia, viu? Quem treinou comigo sabe que eu botei ela para todo mundo. Então, você abre aqui como é a estação, né? Tem aqui descrevendo para você como é que é feita, que você vai fazer um atendimento ambulatorial. Esse é o card, né, que a pessoa que você escolheu para treinar com você vai receber. Ele vai receber essas informações aqui, o cenário de atuação, quais são as tarefas, e somente você que escolheu a estação vai pegar essas orientações do ator, né? Quando o candidato terminar, você libera tal impresso, características, se a pessoa perguntar como é seu nome, aí você fala, Marcelo, eu tenho 30 anos de idade, qual é o seu motivo de consulta? Eu estou me sentindo muito cansado, fraco, estou com febre. Então, a pessoa que está lá sendo o seu médico, ele tem que desenvolver o raciocínio até chegar nas perguntas corretas, até chegar na solicitação correta também de laboratório, de imagem que for necessário, tá? Então, se você perguntar, você tem alguma doença prévia e ele não consta no script, e aí vai liberando aqui os cards. Você solicita o exame físico, solicite um exame físico decente, né? O gente falou assim, tem aí sinais vitais? Cara, que isso? Né? Você não está na bodega, né? Você não está no bar. Tem aí tal coisa? Não, eu solicito uns sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória e saturação, solicito um exame físico cefalocaudal, inspeção, ausculta, percussão e palpação torácica, cervical, entendeu? Então, tudo isso são detalhes que a gente vai conversando com vocês também no decorrer da nossa mentoria, tá? Então, você vai, solicita o exame físico, vai ser entregue o seu impresso, tá? Ó, solicita o esfregaço de sangue, o paciente com queixa de cansaço, com queixa de manchas, né, de petequias e com queixa de sangramento de nariz, sangramento de gengiva, você não pode deixar de pedir um esfregaço de sangue. Então, isso você conquista como? Com decoreba, só decorando? Pode ser que sim, mas quem vai mandar mesmo, né, quem vai mandar na sua estação, além de decorar um bom esqueleto, é você ter um bom conhecimento teórico. Isso tem que ser aliado, tá, pessoal, na sua preparação. Vou parar de compartilhar aqui um pouquinho. Então, voltando aqui para falar com vocês, nós teremos os encontros com os tutores dentro da plataforma. Teremos grupos menores ainda dessa vez, nós teremos grupos de até 5 alunos. O interessante é que todos os alunos sejam vistos, treinando, sejam avaliados pelos tutores, tá? Em todos os encontros. E as aulas teóricas, nós teremos aulas de teórica para reforçar
o raciocínio clínico. Essa é a nossa intenção, que as aulas teóricas sejam forçar vocês a pensar de forma clínica, não só ir lá, decorar uma coisa e outra, mas você pensar, poxa, essa queixa junto com essa aqui, o que que eu tenho que pensar? Qual é o diagnóstico diferencial? O que é que eu não posso descartar? A gente vai bater muito nessa tecla, tá? 2 aulas de raciocínio clínico teóricos por semana, e nessas aulas nós vamos ter também chamar vocês para treinar com a gente na plataforma durante as aulas online, tá? A gente quer preparar vocês mesmo para o grande dia. Uma vez por semana com os tutores, obrigatoriamente, tá? E pelo menos uma estação. Então, por semana, vai ter contato aí com os tutores 3 vezes, tá, pessoal? Uma vez é o pequeno grupinho de 5, você entrou, você vai treinar, você vai ser avaliado, receber o feedback e as correções dos tutores, e 2 vezes na semana é aquela aula geral, todos os alunos, com raciocínio clínico, o que vai solicitar de laboratório, o que vai solicitar de imagem, é a queixa. Lembrando que na aula geral também treina, tá, gente? A gente também A vai aula chamar geral de também treinar. treina. Nós vamos ter um modelo de teste de todos os assuntos que forem abordados. Vai treinar também, não adianta ter vergonha, né? A prova prática não é momento para ter vergonha. Todos os aqui, eles entravam na aula geral e treinavam, 200 alunos, e o Jean mais a Milena, o pessoal estava lá, dando as caras e fazendo estação e recebendo correção ali na frente de todos. Não é para ter vergonha, tá? Realmente é a hora de vocês se expor e tirar as dúvidas de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pegando o gancho da Lorena. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Realmente, né? Eu fui o casca de bala da Lorena durante o período do treinamento dela, né? Meu nome é Davidson, sou esposo dela, para quem não me conhece. E eu quero dizer isso para vocês, tá, pessoal? Chegou o momento que vocês não adianta mais ficar escondido atrás da câmera, tá? Vocês realmente vão ter que dar cara, vocês vão ter que realmente mostrar que veio, porque quando vocês forem atuar como médicos no Brasil, que é para isso que vocês estão estudando, vocês vão ter que se expor diante dos seus pacientes. Então, aqui vocês têm uma oportunidade de já se prepararem para esse momento. O Revalida, na verdade, ele é essencial na vida do médico que formou fora do Brasil, porque ele vai te preparar para você atuar no Brasil. Eu vejo isso no cotidiano da Lorena, entendeu? Então, eu sempre bato muito, quem é da primeira mentoria sabe disso, o Revalida, ele é uma porta. Muitos colocam o INEP como um monstro, e isso é o maior erro que vocês acabam fazendo com vocês. Porque quem vai estudar fora do Brasil sabe que para trabalhar no Brasil precisa passar pelo Revalida. Se não tivesse o Revalida, se vocês dependessem apenas do simplificado, ficar numa fila 1, 2, 3, 4, 5 anos para poder o diploma de vocês sair. Imagina se não tivesse o Revalida. Então, o Revalida, ele é uma porta, ele é uma bênção na vida de vocês que estudaram fora do Brasil e agora querem trabalhar no Brasil. Então, comecem a tirar essa imagem que o INEP ele é vilão. Na verdade, gente, o INEP também é composto por seres humanos, e os seres humanos erram. A primeira correção da prova do Revalida, ela tem falhas, por quê? Porque não são médicos que corrigem. Eu vejo que os alunos que fazem a prova, eles sofrem muito, porque eles ficam com medo de, na segunda correção, aquele ponto óbvio, falou igual, não vai ser dado. Vai sim devolvido. Casos raríssimos, você não vai receber um deferimento de um ponto que você falou. É muito raro isso acontecer. Então, vocês têm que entender, o INEP, ele é uma porta, e é uma porta que uma Lore falou, era a única opção que ela tinha para trabalhar no Brasil, ela não pensava em outra coisa. Eu vou passar no Revalida para mim trabalhar no Brasil, e não deu outra. Ela fez o que precisava ser feito e aprovou. E uma das coisas que ela fez para aprovar, eu garanto para vocês, que foi se expor. Todas as vezes que a Lorena se colocou diante de uma possibilidade de ela participar, ela participou, seja presencialmente, seja de forma virtual, online. Então, não adianta. Primeira dica crucial para vocês é: deixem a vergonha de lado. Chegou o momento, a cara, mostrar para que veio. Vocês são médicos, nunca se esqueçam disso. Todos vocês precisam assumir isso para vocês, porque tem muita gente que não acredita. Tem gente que se apresenta como estudante.
Eu já vi muitas pessoas, médicos com diploma, se apresentando como estudante. Está errado, pessoal. Vocês já são médicos, estão se preparando apenas para trabalhar no Brasil, porque é um processo burocrático. Para qualquer médico, formou em Harvard, formou em qualquer lugar, vai ter que passar pela provinha do Revalida para poder trabalhar aqui no Brasil. Então, igualmente vocês, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês, pegando o gancho do que a Lorena falou. Não sei se a Lorena e a Fabi querem comentar mais alguma coisa, porque eu também tenho mais uns recadinhos para dar para vocês. Caso a Lorena e a Fabi queiram falar, aí depois eu vou e concluo. Então, pessoal, não tenho mais, acredito que hoje, nada a acrescentar. Essas são as informações do pré-lançamento. Logo em seguida, o Black vai entrar com os valores, tá? Para informar para vocês os valores. E eu já gostaria de pedir que quem gostaria de participar da mentoria e quem gostaria de ter uma mentoria e um acesso ao Pense e Revalida de presente sorteado, que comentasse aqui, tá? Porque vai ter um sorteio e só quem comentar vai ganhar, tá? Vai ter o sorteio de uma mentoria e um acesso. Então, comentem aqui, não é para travar, tá? A ligação, a chamada. O pessoal tá animado, é isso aí, pessoal. Olha, pessoal, em relação a prazos, até quando você que já está com seu nome lá na lista de reserva vai poder fazer sua matrícula, eu quero dizer para você o seguinte: o início das aulas, a gente tem uma previsão para o início das aulas acontecerem dia 3 de novembro, né? Nossa programação está para 3 de novembro, o início das aulas, mas quem comprar a mentoria, quem comprar a mentoria agora, a partir, eu acredito que do dia 3 a 4,